Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica, mais um episódio ao vivo aqui no Bliss Fest. Hoje não, agora com o Eduardo Turgal, que vens a condizer com o Bliss Fest, com as tuas calças cor-de-rosa. Olha para isto, estás super enquadrado. Bem. Isto combinado não teria corrido melhor. Bem-vindo, Eduardo. Então, estamos aqui ao vivo neste festival de desenvolvimento pessoal e bem-estar e vamos conversar aqui um bocadinho e depois vamos ter algum tempo para perguntas e respostas também. E eu vou começar por te apresentar. Tu és coach há muitos anos e especializaste no Enneagrama e no teu próprio método, o método dos 9 passos, e trabalhas muito também com relacionamentos e também tens alguma experiência de palco, não é? Porque criaste o espetáculo Amor Simplex. Olha, falando nisso, aproveitando já a entrada, Sim. Nós vamos ter espetáculos no Vilaré, dia 2 e dia 8 de outubro. 8 de outubro. Não estou cá, olha. Mas 2 estás? Dia 2, vou viajar no dia 3. Então, ótimo. Já depende das horas. Vou viajar no dia 3, muito cedo, mas talvez dê. Pronto, boa. E este Amor Simplex é um bocadinho, tu usas o humor para brincar com a questão dos relacionamentos, não é? Acho que os relacionamentos é um tema tão, às vezes, tão difícil de tocar, não é? Que o humor é uma boa forma de entrar e, sabes, falando sobre isso, aconteceu-me com uma amiga que há vários anos eu lhe dizia, olha, tu tens que, antes de entrar numa relação, tens de estar pronta para a relação, e no meio do espetáculo há sempre uma questão sobre o amor próprio e como é que tu estás pronta para uma relação ou não. Ela vai ver o espetáculo assim, Eduardo, olha, eu saio daqui com uma ideia, pá, eu tenho mesmo de trabalhar em mim antes de... Caramba, estou há 20 anos a dizer isto. Ela assim, sim, mas não sei porquê, eu ouvi diferente. Então o humor, usando aqui também a questão das emoções, não é? É uma emoção e portanto aquela descontração quase que te permite entrar num nível mais inconsciente e que algumas informações ficam, tá? Então acho que tem sido não só divertido fazer, que divirto-me imenso em palco, como também traz mensagem, não é só um espetáculo de humor. Estou super curiosa, Eduardo, para te ver. Mas olha, antes de entrarmos aqui também no tema dos relacionamentos, eu gostava muito de falar sobre o Enneagrama, sim, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isto. Sério? Até descobrir o teu trabalho, sim. Pronto. Caramba. Eu sei, estava mal informada. Estou há 2 décadas a falar. Não, pronto, eu sei, mas na verdade foi quando me falaram, quando eu comecei este projeto e não sei o que, falaram em ti e eu comecei a investigar. Mas gostava que explicasses então o que é o Enneagrama. Então o Enneagrama é uma sabedoria milenar, okay? O que nós chamamos hoje de Enneagrama é o Enneagrama das personalidades, que é compreender quais são as suas motivações mais profundas. Nós todos os dias pensamos o que é que eu preciso para ser amado, respeitado e aceito. Só que esse processo é muito inconsciente. O Enneagrama é o que nos dá, o Enneagrama vem do grego Ennea, pontos, portanto são 9 perfis de personalidade que nos mostram ao fim e ao cabo como é que nós reagimos sob stress, sob segurança, como é que nós interagimos com outras personalidades, alguns padrões muitas vezes que nós temos comportamentais que assumimos como errados, mas que têm uma justificação e têm um motivo. Então é compreender muito sobre o mundo de relação, que é, primeiro, a relação contigo mesma, quer dizer assim, ok, eu entendo e compreendo que isto é normal, isto é natural que aconteça e não um desvio. E ao mesmo tempo também eu compreendo que outra pessoa é de outra forma, portanto eu respeito a forma da outra pessoa ser, porque a maior parte das questões que tu tens em relação interpessoal é que tu achas que a outra pessoa está a fazer uma coisa contra ti. E muitas vezes ela está a fazer uma coisa para a defesa dela, na sua visão do mundo. Então é quase como se tivesses 9 visões, 9 perspectivas da mesma realidade. Se tu colocares uns óculos verdes e uns vermelhos, nós olhamos para o teto e eu vejo vermelho e tu vês verde. Portanto, e a questão é, eu compreendo, tu vês vermelho ou verde e eu vejo uma cor diferente, porque eu tenho uma visão diferente, eu tenho um pressuposto diferente. Okay? E nós compreendemos isso muitas vezes de uma forma mais empírica. Imagina, tens aquela pessoa que é muito disponível para dar, muito prestativa, alguém que tu não dás para ela e a pessoa já está a ajudar, tu nem falaste sobre a tua necessidade e ela já te está disponível para ajudar. E essas pessoas muitas vezes sentem um grande déficit de olhar para elas mesmas e as suas próprias necessidades. Se não tiverem esta consciência, vão estar o mundo, a vida inteira a dar, volta e meia vão se sentir injustiçados, com raiva em relação ao comportamento do outro, mas não entendem que a motivação que está por trás é esta necessidade de ser prestativo, de estar disponível para o outro. Portanto, os benefícios desta ferramenta pode ser trazer-nos consciência em primeiro é de nós próprios. Contigo. É como é que tu compreendes, como é que tu ages, é um mapa da forma como decidiste a maior parte das coisas da tua vida. Porque não só como é que te comportas sob stress, em segurança, como é que tu podes desenvolver trabalho para garantir essa segurança e retornar desse stress, e ao mesmo tempo um caminho de crescimento.
Ou seja, o Enneagrama tem diferentes níveis de profundidade, desde o nível mais básico do ponto de vista da personalidade até o nível mais espiritual. Qual é o teu caminho espiritual em função do Enneagrama? E quando tu entras nesse caminho, percebes que muitas coisas que estás a fazer inconscientemente podem ter um propósito muito maior. Por acaso não sabia que estava aliado também a essa visão mais... Há 2000 anos atrás ninguém queria saber o teu perfil de personalidade, queria saber como é que o mundo funcionava, como é que o homem funcionava, não é? E como é que podemos descobrir o nosso tipo? Bom, pode ir ao meu site e fazer um teste. Agora, o teste é sempre uma base de exploratória, que é, o ideal é fazer um teste e desconfiar do teste, não é? Até porque o autor pode não ser muito bom a fazer testes. A ideia é, está aqui um perfil, mas eu quero ler um pouco mais sobre os outros, até que ponto é assim ou não é. Eu tenho sempre uma questão com os testes de personalidade, que é, se tu tiveres uma baixa autoconsciência, isso pode impactar o resultado do teu teste. Se tu não tiveres noção daquilo que tu és, que ela vais responder... Há vários desvios. Um deles é esse, outro deles é eu achar que o que as pessoas dizem sobre mim é verdade, porque muitas vezes as pessoas estão a falar sobre elas e não sobre mim. Portanto, há vários desvios. Portanto, o ideal para fazer este trabalho é com o acompanhamento de alguém, alguém formado por nós, ou que possa apoiar nesse processo. Nós temos tanto em nível empresarial como em nível pessoal, relacionamentos, famílias, fazemos muitas vezes em processo em famílias, para identificar e perceber como é que as interações podem ser facilitadas. Que interessante. Porque, do ponto de vista, por exemplo, de parentalidade, tu tens personalidades que, se não entenderes, vou-te dar um exemplo. Imagina uma pessoa mais cética, muito mais analítica, muito mais, e que tem um filho que é extremamente emotivo, um tipo 4, romântico, idealista, uma pessoa que gosta de expressar emoções. É um processo que, em certa altura, sem querer, os pais vão dizer assim, olha, menos, não faças isso é demais. Quando a criança está a dizer, mas isso é a minha forma de expressar, ela não diz o que é que ela faz, adapta-se. Numa idade mais adulta, o que é que ela diz? Eu não sei quem sou. Porque a minha natureza nunca foi expressa. Então, por exemplo, do ponto de vista de parentalidade é outra oportunidade. Que é, e nós temos vários casos desses, onde os pais dizem, eu com o Enneagrama mudei a minha relação com os meus filhos. Que é, de facto, eu tenho a minha forma de ser, eles são diferentes, ou são iguais e têm o mesmo comportamento de conflito que eu tenho, portanto irritam muito, e perceber isso às vezes gera um campo de comunicação muito mais apaziguador, percebes? Não estou permanentemente a limitar a capacidade das crianças. E não há o risco de julgar ou categorizar demasiado as pessoas a partir do momento que tens essa consciência? Repara. Não, pronto, ele é assim, é assim. Eu já sei que... Não, então é assim, tu tens 3 níveis do Enneagrama, ok? Tens o nível da desconfiança, ok? Que é tipo, eu sou um bocado de todos, ou isto, somos todos, hoje sou isto, amanhã sou aquilo, portanto é uma forma de defesa, que é não quero sequer descobrir. Tens a segunda fase, que é a fase da vaidade, que é, o meu tipo é o 7, esquece, os outros, não tem hipótese nenhuma, que é da vaidade. E depois tens o terceiro, que é o do trabalho, que é olhares para a tua personalidade e dizer, olha, tenho aqui alguns pontos que são pontos fortes meus. Vou dar um exemplo, um perfeccionista. Okay? Um perfeccionista é uma pessoa que faz coisas rigorosas, com disciplina, isso é espetacular. Se ele exagerar nisso, o que é que fica? Inflexível, carrascudo, sempre a criticar os outros. Então, se nós não compreendemos que esses pontos fortes viram muito facilmente pontos de defeito, não é? pontos cegos nossos, nós perdemos a oportunidade de crescer. Portanto, o que é que um perfeccionista tem que perceber? Ok, olha, isto é um conjunto de talentos que eu tenho naturais, mas há coisas que eu tenho que trabalhar. A minha criatividade, a minha forma de expressar as emoções, são coisas que naturalmente eu não tenho, eu posso treinar, são adaptativas. Okay? Então, por exemplo, no contexto empresarial, uma pessoa que é perfeccionista, um excelente account, por exemplo, de repente vira diretor de vendas ou diretor comercial. O que é que ele vai fazer? A mesma exigência que ele tem para ele ter o próprio, vai colocar na equipa, por norma falha. Porquê? Porque a equipa não tem a mesma forma de pensar e sentir. Okay? Então... E esta ferramenta pode usar-se em conjunto com outras ferramentas, porque imagina, estás a falar dos tipos e não sei o quê, eu estou a pensar na astrologia, por exemplo, claro. Não é? Que nós sabemos determinadas características, determinados signos, claro, ou seja o que for, ou do Human Design. Claro. Nós podemos usar... Nós tivemos na edição passada do Casados à Primeira Vista uma pessoa especialista no Human Design e nós trocámos imensas ideias e conceitos, tipo, há coisas que batem, é interessante, não é? Porque é que a personalidade depois, de repente, há uma linha que se cruza, como todas as ciências milenares. Existe algum estudo nesse sentido? Imagina, pessoas de um determinado signo têm mais a probabilidade de ser um determinado tipo. Inclusive houve um estudo que foi feito há uns anos sobre gêmeos intrauterinos, para perceber se eles têm... Eu agora achava que era gêmeos de signo. Não, porque estamos a falar por causa da data de nascimento, okay, né? E a hora de nascimento. Sim, exato, claro, ok. Claro, óbvio. Não estava aqui o livrinho óbvio, mas eram gêmeos nascidos em junho. Só para implicar. Exato. Mas a conclusão que chegaram é que os gêmeos não têm o mesmo perfil de personalidade.
não tinham até hoje esse estudo. E é interessante. Há sempre o gêmeo bom e o gêmeo mau, que eu faço novelas há muitos anos. Nas novelas faz sempre Há sentido. sempre o gêmeo bom e o gêmeo mau. É interessante, sabes que muito trabalho de personalidade cá em Portugal não tanto, fiz alguns trabalhos, mas por exemplo em Espanha há muitos atores que trabalham a parte das personalidades, exatamente para tu conseguires perceber qual é a personalidade da pessoa que vais trabalhar e aprofundares nessa emoção. Isso é super interessante, obrigada pela dica, vou Porque passar a usar é isso. muito, ou seja, aquilo que tu vives de uma certa, e do ponto de vista dramático, no caso até uma pessoa que está ligada à parte dramática, que é a expressão para já de tua identidade e viveres profundamente isso, e depois a partir disso assim, então mas espera lá, mas a pessoa que eu vou representar não tem nada a ver comigo. E os bons atores gostam de personagens que não têm nada a ver com eles, porque é a possibilidade de expressar uma parte minha que não está tão desenvolvida. E então esse trabalho pode ser muito interessante, compreender profundamente quem é. Sim, eu tenho uma a opinião em relação a isso. Agora vou falar. Eu acho que enquanto atriz e nós, enquanto pessoas na nossa vida, temos um espectro de personas, personalidades e emoções dentro de nós. A questão é que enquanto atriz eu tenho a oportunidade de expressar e potenciar determinados lados de mim de acordo com as minhas personagens, mas eu não vou efetivamente ser outra pessoa, eu vou trabalhar ou ser outra pessoa a partir de algo que já existe em mim. Conhecer profundamente essa pessoa que representas, essa persona, dá-te um potencial ainda maior. Mas eu acredito que todos nós temos um espectro muito grande. A questão é em qual destes pontos. Repara, é que nós vamos. O que acontece? Eu não acredito que uma pessoa seja só boazinha nem só maisinha, percebes? Eu acho que todos temos estes lados dentro de nós. Não, eu ouvi que tu batias em almofadas, eu estou. A distância de segurança está garantida. A questão é tu saberes qual das partes de ti é que tu vais potenciar. Então, isso é muito simples. O que acontece é tu tens as 9 experiências da tua personalidade. Okay? O que acontece? Vou colocar a coisa de uma forma básica, que é tu és tão boa numa que tu queres exagerar dela. Então o ideal é nós desenvolvermos de tal forma a nossa personalidade que nós possamos estar naturais a sentir, por exemplo, quando é para sentir, a sentir mais isolados quando é para estar isolados. Vou dar um exemplo, um entusiasta quer estar sempre presente, mas há momentos onde todos nós sentimos necessidade de isolamento, mas se houver alguém que puxe e ele tem essa necessidade de isolamento, ele tem que ter a coragem de se compreender e dizer assim, não, eu quero isolamento agora. Ou um prestativo que diz assim, eu agora não quero prestar, eu não quero estar a ajudar. Mas só que o que acontece? A personalidade dele está-lhe a dizer assim, mas olha, se não ajudares, pode ser que as pessoas não te amem, não te respeitem, não te considerem. E esse medo, que é o medo fundamental da personalidade, pode fazer com que ele não se permita ir em função da sua necessidade e vai em função da necessidade da personalidade, entendes? Então é muito trabalho sobre me observar e compreender o que é que move e porquê é que move. Portanto, isto é super usado também nos relacionamentos, não é? Que é também outro essencial. Outra Eu acho que há temática. relacionamentos que não funcionam porque não se compreendem do ponto de vista da personalidade. Desenvolve um bocadinho essa ideia. Para, se eu tenho uma forma de lidar com... Imagina, eu tenho uma forma de lidar com problemas que eu preciso falar sobre eles. Ok? E o companheiro ou companheira tem uma forma de lidar com o problema que é, quando há um problema eu calmo, eu isolo, eu fico no meu mundo, eu fecho-me, ok? E não estou a falar tanto da energia masculina ou feminina, estou mesmo a falar do ponto de vista do impulso da personalidade, porque há mulheres que fazem exatamente este procedimento. Então o que acontece? Se outra pessoa está com um problema, o que é que eu faço? Se a minha forma é resguardar-me, fica lá do meu canto e não vou falar com isso. A outra pessoa o que é que vai sentir? Foge, nem se considerou em ver que eu tenho um problema, tipo... Então, respeitar isso de parte a parte, que é respeitar que não é fácil para ti fazer isto e não é fácil para mim fazer aquilo, é um caminho intermédio onde tu podes encontrar uma forma de interagir. Outra coisa, quando alguém reage sobre uma determinada forma de stress e tu sabes que a estratégia que ajuda aquela pessoa é a dela e não a tua, tu atuas de uma forma diferente. Se para acalmar uma pessoa, imagina, um prestativo, gosta de ajudar, de repente sente uma raiva imensa porque a pessoa que ela mais gosta, que está sempre a dar, hoje que eu estou triste nem olha para mim. Explicar à pessoa que para outra pessoa pode não ser fácil olhar para ela e perceber os sentimentos dela, pode ser uma boa forma de perceber que talvez ela não esteja a ver. É a minha responsabilidade de expressar a minha necessidade. O teu método, o que é o teu método dos 9 passos? Então, 9 passos é uma metodologia que te mostra de uma forma passo a passo o que é importante para tu transformares na tua vida do ponto de vista de identidade. Ou seja, vou dar um exemplo concreto. Alguém que está numa posição, ou por exemplo, um atleta de alta competição, para dar um exemplo mais prático do dia a dia. Uma pessoa que está num clube de grande responsabilidade, tem excelentes resultados, assina um contrato com um clube ainda maior.
a primeira coisa que acontece, ele não está pronto, do ponto de vista de identidade. Ou alguém que se torna profissional de alta competição. Ele não está pronto para assumir aquilo. Esse processo de identidade tu precisas de desconstruir a identidade que tu tens, precisas fazer uma transformação e a partir daí construir uma nova identidade, de uma forma pensada. Tu fazes isso sem querer. Porque no dia-a-dia tu já mudaste várias vezes a tua identidade, naturalmente, e acabaste por fazer isso de uma forma ao rebolão, com mais sentimento, com mais sofrimento, mas foi funcionando. A metodologia que nós desenhámos é no sentido em que tu podes, passo a passo, desconstruir. Tu primeiro tens consciência, depois tens um choque emocional, depois desconstróis, que é a hora que tu olhas para o espelho e assim, eu sou uma fraude. Aquilo que eu estou a fazer agora não serve, eu não sou bom o suficiente para isto. O que é que a gente faz quando temos um amigo nessa situação? Estás nada, estás bem, calma. É ao contrário, fica aí. Isso é importante para tu libertares essa identidade e construires uma nova. E quando constróis uma nova, precisas de ter um choque mental, e aí sim desenvolves objetivos e expectativas. Qual é o risco? Na identidade que eu tenho agora, eu desenvolver objetivos para uma identidade que eu não estou pronto. Ou seja, um atleta que chega a um clube mais responsabilidade ou entra com alta competição, com a mesma visão dele próprio que tem antes de entrar. O que é que vai acontecer? Vai chegar ao balneário, acha que não é merecedor. Quando é convocado, sente uma pressão imensa. Porquê? Porque ele não se sente merecedor de estar naquele lugar. Isso acontece tanto a nível de relacionamentos amorosos, tanto a nível profissional como a nível de competição. Em todas as áreas da tua vida tu precisas de estar permanentemente a reinventar. Senão a vida dá-te uma ajuda, dá-te um empurrão. Está-me a vir uma imagem à cabeça, Eduardo, a ouvir-te falar e pronto, vou ter que partilhar esta imagem, que é, parece que aquilo que tu estás a dizer em relação a esta reconstrução de identidade é como se tivéssemos um bloco de barro, ok? Temos um bloco de barro e cortamos o excesso de barro que não queremos, certo? Para moldar qualquer coisa. Claro. Não é? Ou seja, primeiro tiras o excesso e depois moldas de acordo com a obra de arte que tu queres fazer. Pesado, percebes? Nunca vai dar a obra de arte que tu queres. E acho que essa imagem do artesão é interessante porque nós estamos sempre a construir essa imagem. Okay? O problema é que depois só não pões no forno, pronto. E quando não pões no forno, o que é que acontece? Isso está pensado no método que são retrocessos que tu tens. Então tu passas muitas vezes da fase onde estás de desconstrução, que é dura, que é mais onde nós entramos mais em contato com as nossas emoções, e entras num automatismo novamente. E encontras uma desculpa, encontras alguma coisa que te sai fora do processo, ou entras em observação e dizes, nem tudo está assim tão mal, eu também tenho uma relação, não é? Ela não é perfeita, mas ela existe. Okay? O que é que te levou a querer trabalhar maioritariamente com mulheres? Olha, eu acho que primeiro, na altura em que eu comecei a trabalhar a parte de relacionamentos, as mulheres estavam muito mais disponíveis, ok? Hoje começa a haver uma vertente mais homem, à procura da relação, etc. Mas se tu vis o público que aqui está, maioritariamente é mulheres. Portanto, as mulheres continuam sempre à frente porque estão sempre à procura. Sim, mas não desvalorizando os homens que estão aqui. Não, ainda temos aqui alguns homens. Antes pelo contrário, valorizando os homens que aqui estão, porque estão a dar um passo que muitos homens não estão a dar e por isso não conseguem evoluir do ponto de vista pessoal, empresarial, nos relacionamentos, porque efetivamente se nós não... Eu digo muitas vezes isso e falo com grandes empresários e trabalho com eles e assim, sem desenvolvimento pessoal, a conquista financeira, profissional é insustentável. Tu não tens capacidade. Porque em algum momento tu perdes as pessoas certas. Porque não te conectas com elas, porque não te vulnerabilizas, porque não consegues ir mais à frente. Portanto, é muito fácil olhar para alguém que tem sucesso do ponto de vista de carreira e perceber que essa pessoa tem algum trabalho a nível de desenvolvimento pessoal. Às vezes provocado pela vida, é um facto. Às vezes por sofrimentos que teve na vida e começa a requalificá-los. Mas a maior parte, e isso tu encontras agora, é essa sensibilidade e capacidade de olhar sobre mim, um sentido empático perante o outro, perceber que as necessidades do outro são diferentes das minhas. Sem isso, é muito limitativo. Eu já te ouvi dizer, não é? Que o teu trabalho também com as mulheres é ajudar as mulheres a encontrarem dentro de si a mulher da sua vida antes de entrarem. Sim. Aliás, o meu slogan, quando eu comecei a perceber que toda a gente falava sobre coaching, eu assim, caramba, eu tenho 10 anos de coaching, assim, está bem, amigo, mas assim, então, e o meu primo também é coach. Isto não é fixe. E então a solução passou por dizer assim, eu tenho que criar uma oferta, não é? Tenho que criar e eu disse, ok, olha, eu estava nos jantares, o que é que tu fazes? Sou coach. Ok. E o que é que vais comer? Sério, foi só isto? Então no momento em que eu mudei a minha proposta, né? Foi assim, olha, o que é que tu fazes? Eu ajudo as mulheres a encontrarem um homem da sua vida. Até os homens perguntavam, como assim? Eu dizia, ok,
Eu ajudo a fazer esse processo. Como? Tenho uma Aqui ela se aplicação. encontra- Tenho uma aplicação, olha, aquilo é assim, aquilo há homens para todos os gostos. Olha, se houver, Olha, isto é uma boa se ideia. se houver, digo já. Eu tenho muitas pessoas a apresentar. Mas isto para dizer o seguinte, que é, no momento em que eu disse, para encontrares o homem da tua vida, tu primeiro tens que encontrar a mulher da tua vida. Eu já te ouvi dizer isso, mas tenho uma pergunta para te fazer. Não achas que essa afirmação depois pode gerar alguma... Sem deixar de ser quem és. Continua. Ok, mas alguma sensação de culpa ou assim, de culpa ou de responsabilidade injusta caso tu não encontres um parceiro ou não consigas atrair a relação desejada? Olha, eu vou dar podia dar daqui uma lista quase infinita de pessoas que conseguia ajudar a encontrar a relação da sua vida. E tem a ver com isto. Quando tu estás bem contigo e sabes exatamente aquilo que queres, a primeira coisa que tu fazes é não procuras o que não queres. E a maior parte das pessoas que entram numa relação errada é porque só estão a aceitar quem está a entrar na relação. Outra coisa importante, quando tu estás alinhada contigo e sabes quem és, os homens errados afastam-se, têm medo. Okay? Porque não se sentem que há uma vulnerabilidade para explorar. Então só os homens certos, interessantes, vão olhar com um olhar diferente. Porque veem a luz que tu tens. Os homens errados, que não estão prontos, não é errados, não estão prontos, quando olham com uma mulher e veem a luz, assustam-se. Vão embora. Claro. Portanto, a primeira coisa é salvaguardar que as pessoas erradas não entram na tua vida. Esse é o primeiro princípio. E a segunda, permitir que as pessoas interessantes olhem para a tua luz e não se assustem e digam: isso é uma luz interessante. Sim, e também quando estás bem contigo mesma, às tantas não tens necessariamente uma necessidade de... Não, e a questão é, e outra coisa, quando estás bem contigo mesmo e encontras a pessoa certa, tu vais ter com ela. Porque não tens medo. Ok. Agora, também já li aqui uma coisa que tu dizes, que ofereces estratégias para transformar relações sem que ele perceba. Isso é um truque. Sem que ele perceba. Mas a melhoria de uma relação não deve ser trabalhada em conjunto? Mas os homens estão um pouco limitados ainda, ok? Então... Homens, sentem-se limitados, os homens estão aqui. Homens Sim, assumo. Não, mas é assim, se assumem, se os homens estão aqui e assumem, é porque já têm um determinado nível de consciência. Os homens estão aqui, já estão aqui, ok? Pois, exato. Nada lá em casa está aqui. É verdade. Começa já a criar a app, põe já, assim, tira já aí umas fotos. Estes homens estão aqui, se estiverem disponíveis, melhor é fugirem. Brincadeira. Então, não, a pergunta era se a melhoria de uma relação não deve ser trabalhada em conjunto. Sim. Mas a questão tem muito a ver com isto, que é, há muitas estratégias. Vamos ver. Voltando ao básico do básico, ok? A mulher quer, vamos estereotipar. Eu já sei que vai aqui a malta vão cancelar hoje, mas é assim. O homem quer sentir-se o herói da relação. Ok? A mulher quer sentir-se a rainha da relação. Então, a rainha tem que explicar ao herói o que é que tem que fazer para ela ser rainha. Ok. Porque, imagina. Mas nem todos os homens querem ser heróis. Eu, pelo menos, sinto na minha geração há muitos Peter Pans. Pois. Também podes chamar, olha, uma palavra muito semelhante a Peter Pan. Não é assim. Não, claro. Eu tenho 39, Peter Pan rima com menino da mamã. Sim. Portanto, as mamães têm que ter cuidado que os Peter Pan estão a criar. Exato. E eu até costumo dizer que a responsabilidade é das mães, ou seja, das mães. Há sempre uma mulher. Das mães. Sim, há sempre uma mulher por trás, eu sei. E o que eu acho que aconteceu é que muitas mães, na geração dos meus pais, criaram homens para serem filhos e não para serem homens. Isto acontece muito em Portugal. Há muitos homens da minha idade que ainda vão à casa da mãe lavar a roupa suja. Tem motivo, ok? É uma generalização, mas isto acontece. Quando há lavandarias, imagina. Quando já há lavandarias. Imagina. Agora, self-service. Mas são self-service, não dá, percebes? Não são self-service. Mom services. Exato. O que acontece? A grande responsabilidade tem uma dinâmica que nós conseguimos controlar ainda, para as pessoas que aqui estão. Que é, o problema tem a ver com a relação. Que é, quando o homem e a mulher estão numa relação e a mulher se afasta do homem, a criança passa a ser um utensílio. Espera, como é que é? Quando o homem e uma mulher estão numa relação e não estão bem, a criança passa a ser um utensílio. Ou seja, eu preciso de aquecer o meu coração. E eu tenho uma relação, aqueço com a outra pessoa. A outra pessoa não me aquece o coração e está afastado, vai para o trabalho. Foi isso que aconteceu nessa geração. E a mulher fica sozinha em casa. O que é que ela faz? Ela agarra-se ao filho como uma compensação emocional.
E esse filho, quando sai de casa, diz: eu quero uma mulher igual à minha mãe, mas leva-me comigo. Ok? Então nós conseguimos resolver isso em algum momento nas relações, que é, muitas pessoas dizem: eu só estou nesta relação por causa dos meus filhos. Isso é péssimo. Estás a destruir não só a tua relação, como dos teus filhos, porque eles não vão conseguir ter uma relação saudável. Claro. Porque a criança não quer estar no lugar de pai ou de mãe, são os pais que o forçam a estar, e eles o que fazem é aceitar. Os filhos querem pais felizes, Eles ou separados. só querem separados ou juntos. Agora querem estar a sentir que o meu papel aqui é como criança, não é como adulto. E quando um adulto coloca um filho como adulto para compensar emocionalmente porque sente a necessidade daquela coração, o que está a fazer é criar um menino da mamãe ou uma menina do papá. Ok, então o que é que achas que a mulher do menino da mamãe deve fazer? Pá, é mandá-lo embora. Epá, é mandá-lo embora, comprar o meu curso e assim. Mandar embora, porque repara, ele tem que fazer o trabalho dele, não é? Senão o que acontece? Por muito que não queiras, passas a ser mãe e não esposa. E isso é muito perigoso. Se tiverem filhos, só piora. Como é que tu achas que a cultura influencia a gestão de relacionamentos em Portugal? Imenso. Achas que a cultura tem uma influência? Sim. Eu pergunto isto porque eu acho que há outros países, sei lá, nos países nórdicos e não sei o quê, os jovens saem de casa muito mais cedo. Claro. São padrões. São padrões culturais. Ou a questão cultural de, sei lá, nós temos muito o conceito da família, dos jantares de família, não sei o quê, os filhos já casadíssimos há não sei quanto tempo e têm que ir uma vez por semana almoçar com a mãe, porque... Eu acho que isso tem muito a ver com a própria... o facto das dinâmicas de relação que nós fomos construindo ao longo das décadas ou dos séculos, que é o homem e a mulher sempre foi muito dependente, ok? A mulher era dependente financeiramente, o homem era dependente do ponto de vista de eu não consigo lidar com a casa, eu não consigo lidar com os filhos, eu não consigo sequer fazer um prato para comer, portanto havia muita dependência. E essa dependência o que é que fez? Fez com que vamos ter que nos unir e de alguma forma, assim, vamos tentar limpar o que se consegue limpar. Mas nunca houve, e nós não temos um histórico, e se vocês pensarem nos vossos pais, quer dizer, salvo raras exceções, de demonstração de carinho. Porque a história que havia era a educação é disciplina, a educação é rigor. E isso marca uma falta, um vazio emocional muito grande que todos nós transportamos, é coletivo. Portanto, quando tu estás numa família, tu sentes de alguma forma que alguém há de aquecer alguém. Portanto, e há muito essa tradição de trazer. Os nórdicos têm uma visão completamente diferente, ok? E a cultura é, tu tens que nos deixar, não é tu vais embora, tu tens que nos deixar, não é? E nós não temos essa... Se uma mãe disser a um filho assim, olha, filho, tu tens 30 anos, tu fazes esta vida, ok? Ela sente-se mal, ela sente-se culpada, porque nós temos todo um conjunto de gerações que disse, não, mas aqui tu tens abrigo. Tens outro fator histórico, durante muitos e muitos anos não era possível ter crédito. As pessoas que tinham casa ou arrendavam, ou então poucas pessoas tinham capacidade de comprar a sua própria casa. Portanto, qual era a solução? Viver em casa dos pais. Portanto, sim, há um conjunto de tradições que a gente não pode de um momento para o outro assim, agora mudamos. Não, mas esse processo está a acontecer. Infelizmente, estamos numa geração, não generalizando, que está a tentar ficar tranquila. Sim, a verdade é que a nossa situação política e económica também influencia, claro, mas inevitavelmente, não é? Porque sem dúvida, sem dúvida. Noutros países da Europa é muito mais fácil sair de casa mais cedo e ganhar uma independência mais cedo. Certo, do que, mas o que é que te impede de viveres no interior de Portugal? A maior parte das pessoas, não todas, ok? Eu vivo a 200 km de Lisboa. Venho a Lisboa trabalhar e vou-me embora. O que é que impede de estares longe de Lisboa e viveres com muito mais qualidade? São opções. A questão é que nós temos tão enraizado essas necessidades tradicionais de raízes, de segurança, de casa, de família, de repente a gente sai do nosso ambiente e é um pânico. Verdade. E agora queria-te, só para acabar, já estamos mesmo aqui a acabar, mas queria mesmo fazer-te esta pergunta, que é: quais é que são os principais sinais que uma relação está mal? Existe alguma medida de tempo ou intensidade que possa definir se há ou não esperança na relação? Olha, a esperança da relação é sempre um tema muito sensível, ok? Porque há imensas variáveis nesse processo. Agora, quando a fase pior de uma relação é quando tu chegas a uma relação e tu não tens sequer te importa o que é que o outro está a sentir. E para outra pessoa, estou irritado contigo. Está bem. Isto é uma agressão muito violenta, que é, não me importo. Nada que tu dizes me importa. Para mim esse é o ponto final de uma relação,
que é, se eu não me importo, eu estou fora da relação. Portanto, é muito difícil trazer a pessoa nova para a relação. Outro aspecto que não perguntaste, mas acho que era uma pergunta que podia fazer sentido nesta sequência, que é: e quando os casais se separam e voltam a unir? Regra geral, falham porque não fizeram o trabalho de casa. Que é uma nova narrativa, tem que haver uma nova pessoa, tem que haver duas novas pessoas, porque o padrão que levou àquela relação falhar, se manteve-se, que é a minha identidade, voltamos aos 9 passos, está igual. Se eu não mudo essa identidade, quando eu vou ter com outra pessoa, eu vou com o mesmo software. Portanto, cedo ou tarde eu vou estar a batalhar nisso. Portanto, é fundamental que, quase como se essas pessoas se afastem verdadeiramente, cresçam individualmente e depois, por um acaso, se encontrarem, construírem algo novo e não com a história. Mas isso também pode ser feito dentro, ou seja, pode haver rupturas dentro da relação e transformações. Todas a as Esther Perel, aquela terapeuta de casal, Sim. ela diz que já viveu 3 casamentos dentro do mesmo Certo. casamento. Todos nós. Ou seja, estamos dentro casados. do mesmo casamento já Todas as pessoas que estão num relacionamento há pelo menos 5 ou 6 anos já viveram várias relações dentro da sua relação. Só que não conseguiram assumir. Porquê? É muito difícil assumir que eu sou uma pessoa diferente, sou uma pessoa nova. Mas a verdade é que é impossível tu olhares para 5 anos de trás da tua vida e dizeres: eu sou a mesma Vera. É impossível. Como eu. Portanto, o que tu mudaste em 5 anos, essa pessoa também mudou. E a maior parte das coisas acontece quando a pessoa se desencontra nesse crescimento e diz: não há espaço para os dois. Agora, se o casal tiver a capacidade... A parte boa é que eu tenho provas, como já faço o podcast há 4 anos, eu vou ouvir os episódios antigos e vai, ia bem, está tão diferente. Exato. Mas se tiveres essa capacidade de, em casal, aceitar que vamos renovar a relação todos os anos, que é um bom hábito, renovar é o que é que eu quero manter, o que é que eu quero deixar daqui para a frente, começa a construir uma relação que se renova dentro da própria relação. A falta de conflito pode ser um problema numa relação? Claro. O conflito é essencial. É aí que tu discutes as tuas ideias, é aí que tu discutes a tua diferença, o teu crescimento, a tua forma diferente de ver, os valores que podem ter sido mudados, as regras que tu começaste a criar para ti, que às vezes tens que as implementar na relação. Então, tudo isso é fundamental existir esse conflito, que é: eu não concordo com isso, eu não aceito esse ponto de vista, eu não sei, ok, e daí vai sair o quê? Ok, não concordo com o teu, não concordo com o meu, ou então, olha, concordamos em discordar. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado pelo convite. Vamos ver, acho que eu vi aqui muitas expressões das pessoas assim, eu vou querer perguntar qualquer coisa, eu acho que vamos ter aqui muitas perguntas, mas antes disso queria-te perguntar qual é a tua ecológica de vida? Sentir cada vez mais, permitir-me sentir mais, a nível espiritual, a nível de... Durante a minha vida, a minha carreira, acho que fui sempre também fruto de ter perdido os meus pais cedo, muito racional, muito pragmático, e este é o momento da minha vida também para começar a abrir-me mais, cada vez mais. Obrigada, Eduardo, muito obrigada pela tua presença. Obrigado.